Ora vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso programa semanal sobre comunicação. Nesta edição podia copiar o nome de um célebre programa de televisão, apresentado por Eduardo Amaio na SIC. O programa chamava-se O Juiz Decide. Mas proponho uma variação. O juiz diz de sua justiça e o cidadão julga o tribunal. Já lá vamos. Entretanto, gostava muito que se juntassem à comunidade daqueles que se apaixonaram por estas coisas da comunicação e subscrevessem o podcast em perguntasimples.com. Declaro desde já aberta a sessão. Os juízes têm de decidir. Seja como for, têm mesmo de decidir. Ouvidas as partes, sabendo e interpretando a letra e o espírito da lei, espera-se que tomem uma decisão. Não interessa quão difícil é, ou quanto tempo demora, ou que argumentos validou para chegar a uma decisão. O juiz desembargador Eurico dos Reis tem uma larga experiência a avaliar casos e, principalmente, um olhar crítico sobre como funciona o nosso sistema judicial. Mas não só. Conhece também com poucos o sistema mediático e como os tribunais, jornalistas e sociedade interagem. A fúria anónima das redes sociais vieram agora complicar tudo isto. Esta conversa não é sobre crime e castigo, nem sobre os casos judiciais concretos ou recentes, mas eles não deixam de estar no fundo. É uma conversa sobre cidadania, sobre poder, sobre equilíbrios de poder, sobre cidadãos e a sua opinião dita de forma espontânea ou, alegadamente, construída nas redes sociais por algum guião pré-escrito. A ideia de falar sobre a linguagem da justiça já vinha de trás, mas a leitura por várias horas da decisão de instrução do conhecido e chamado caso Marquês levantou-me uma pergunta fundamental, ou várias. Tinha de ser assim tão longa, tão difícil de compreender, tão complexa, ou poderia ser muito mais compreensível para o cidadão comum? Bom, é assim, para já esse tem milhares de páginas. Há aqui dois problemas. Uma é as decisões ultracompridas e as peças processuais ultracompridas, que é um problema. E depois há os megaprocessos, que é outro tipo de problema. Os megaprocessos são uma coisa tecnicamente errada. Eu comecei a minha carreira, já há quase 40 anos, como juiz de instrução. A minha, portanto, que é uma coisa que agora é feita pelo Ministério Público, no código anterior, eu já sou um bocado velho, ainda trabalhei com outros códigos, a minha preocupação principal era ver se os processos não prescreviam e ver qual é que era quando o arguido tinha cometido vários crimes, ver qual é que era aquele em que eu tinha melhores hipóteses de enviar o processo para julgamento e alcançar uma condenação. E essa é... E já agora, em termos da prescrição, há sempre várias teses, o direito não é uma ciência exata, não é, do meu ponto de vista nem sequer é uma ciência, pode ser tratada com métodos científicos, mas é mais parecida com uma arte de artesão, não é uma arte daquelas artes, é uma artesão. A gente vai fazendo, vai trabalhando. Há sempre várias opiniões sobre a interpretação da norma. E então o que eu me preocupava era ver qual é que era a interpretação que me dava menos tempo, independentemente de eu concordar com ela ou não. E atuava com base, portanto, esta é uma medida de precaução, portanto eu atuava e fazia as coisas tendo em conta a tese da prescrição que me era menos favorável. Isso agora por acaso parece que não se faz assim. Parece que se pensa que se pode convencer os outros de que a tese que nos dá mais tempo é a melhor. E fracionava os processos de forma a avançar aquele que garantia mais hipóteses de sucesso. E portanto, não havia megaprocessos, havia pequenos processos. E, portanto, mais fáceis e mais rápidos de avaliar. Exatamente, e que obrigavam a decisões com menos artigos, com menos parágrafos, com menos palavras.
Portanto, isso é um problema que foi criado quando, não sei por carga d'água, começaram a achar que quanto maiores eram os processos, maior era a hipótese de condenar os arguidos. Punha-se lá tanta coisa, portanto, depois é um bocado difícil. E depois, como a natureza tende para a lei do menor esforço, é mais fácil carimbar e seguir tudo do que escrutinar quando as coisas são muito grandes. E não há maneira de fazer uma versão reduzida e resumida para, mais que não seja, aqueles que não estão no tribunal conseguirem perceber de que é que o juiz está a falar? Agora é o segundo problema que é assim. Eu já tinha dito há pouco, mas isto não é só em Portugal. Às vezes nós temos a tendência de pensar que as coisas mais só acontecem em Portugal. Se eu não mostrar erudição, se não fizer muitas citações, a dizer, este tipo leu uma data de livros, deve ser um tipo muito bom. E então, bumba, vai tudo para lá. Depois isto tem um problema que agrava a situação, que é esta. É o sistema de inspeções, o sistema de progressão na carreira. Portanto, se uma pessoa se atreve a ser sintético, depois não tem boas notas. Portanto, isto é todo um sistema que tem que ser alterado de cima a baixo, para que as coisas simples prevaleçam relativamente à exposição da erudição. Depois há um outro problema que é este, quer dizer, quando nós estamos a falar entre técnicos, é uma coisa. Agora, a tal demonstração da qualidade dos nossos atos para a comunidade é outra coisa. Portanto, a leitura pura e simples das decisões é capaz de não ser a melhor solução. A minha sensação ao ouvir estes longos relatos é verdadeiramente como se eu estivesse a ouvir um relato de futebol, não sabendo nunca onde está a bola e principalmente não percebendo bem quem é que marcou o golo, quem é que, para que lado é que isto foi favorável, porque eu estou a ouvir uma sequência de coisas em que me dizem isto está aprovado, isto não, eu quero isto, não quero aquilo, isto é nulo, isto já prescreveu, isto, e eu às tantas, ao fim de meia hora, estou no meio de um campo com um nevoeiro à procura da bola e de perceber o que é que está a acontecer aqui. Pois, a questão é essa, há alguma confusão entre o texto técnico, que é dirigido a outros técnicos, e a sua verbalização para a comunidade. Podemos aplicar aqui o modelo da pirâmide invertida que os jornalistas costumam fazer, que é dizer primeiro o que é importante e só depois o contexto e a sua explicação, ou neste caso esse modelo dificilmente se poderia aplicar? É assim, sabe, os advogados começam por ir ao fim da decisão e ver o que é que está decidido, e depois é que vão ler o resto. Portanto, essa sua proposta é correta. E a justificação, volto a dizer, a justificação perante a comunidade tem que ser diferente da fundamentação que consta da decisão. E até em termos de fundamentação, nós temos um dever de fundamentação, portanto, os juízes. Por exemplo, ao contrário do Ministério Público, que não tem que fundamentar tanto como nós temos, porque a decisão final é do juiz, isso é lógico e é razoável que assim seja. Nós temos que dizer porque é que, portanto, isto na primeira e na segunda instância. No Supremo já é diferente. O Supremo só trata de direito, em princípio. Mas a primeira instância, em relação, na maior parte dos casos, há situações, por exemplo, nas decisões da apreciação das entidades reguladoras administrativas, quando o processo chega à relação, nós também só decidimos de direito. Porque se entende que já houve uma entidade
com alguma legitimidade, que são as entidades administrativas que apreciaram o facto, depois a primeira instância apreciou o facto, e portanto nós só apreciamos o direito. Portanto, tirando esse caso, nos casos normais, a relação também funciona como decisor em matéria de facto, e nós temos que dizer porque é que achamos que um facto está provado ou não provado, temos que justificar isso. Mas volto a dizer, isto é uma questão de justificação técnica. Não é uma questão para o cidadão comum. Exato. A questão para o cidadão comum. Portanto, por exemplo, os juízes não são treinados. Alguns aprenderam, por razões várias, a fazer essa destrinça e a ser capazes de sumariar as suas decisões, não em termos técnicos, volto a dizer, porque essas têm que ter alguma extensão, mas é no que interessa e não só para mostrar que se é muito erudito. Mas para a população as coisas têm que ser postas de uma forma muito diferente. E eventualmente, se calhar, os juízes não estão preparados para isso. E, portanto, eventualmente, se calhar precisarão de, não estou a dizer assessores de imagem, porque isso faz-me logo pensar em spin doctors, mas, portanto, de assessores que percebam as regras da comunicação e que digam, isto é que é o essencial para as pessoas. E que façam a ponte entre uma coisa e outra. Pergunta muito pessoal, o que é que se sente quando se diz num tribunal uma sentença? Depende. Depende. Às vezes sente-se um alívio, finalmente está a acabar o trabalho. Mas é porque, repara, a proclamação da decisão é a parte menos complicada. A parte mais complicada é chegar lá. É a formação, portanto, primeiro dizer o que é que está aprovado, o que é que não está, e depois há a aplicação desses factos, a integração desses factos. Isto tem um termo até muito jeitoso que se chama subsunção, ou seja, que é meter os factos na norma e ver até que ponto é que a norma se aplica àqueles factos. Essa é a parte mais complicada. Então, e quando a norma que parece perfeita depois não encaixa na perfeição do caso e não sei se existe ou não a dúvida existencial entre o que é a boa justiça em contraste com aquilo que a norma diz e aquilo que foi a convicção que formou depois de ouvir as partes? Os juízes são umas pessoas muito complexas. A sua pergunta dá pano para mangas. Primeira coisa é assim, os factos é que mandam. E, portanto, nós não temos o direito de martelar os factos para os meter na caixa que é a norma. Portanto, a norma define uma conduta que diz que é que deve ser, portanto, aquilo que a sociedade entende que é o comportamento devido, e depois estabelece a punição cível ao crime para as condutas que não são aquelas que são as socialmente exigíveis. E isto é pão, queijo? Não, claro que não. Mas a questão é, nós não podemos martelar os factos para os integrar na caixa da norma. Portanto, depois a norma ou se aplica, quer dizer, ou está preenchida a previsão da norma ou não está. Portanto, isso não está. Bom, acabou, não se aplica. Portanto, dúvida essencial. O que a lei diz é que nós não podemos, nós somos obrigados a decidir. Quando um processo nos é distribuído, nós temos que o decidir. Portanto, a lei diz, mais dúvidas que tenhas, tens que ter uma decisão. Depois, existe uma série de truques técnicos que nós utilizamos para encontrar essa solução mesmo quando existem dúvidas. Uma delas é o chamado tal ónus de prova, ou seja, há certas pessoas que têm a obrigação de provar, as outras basta estar quietinho e criar, portanto, diz isso mesmo, criar dúvida razoável quanto aos factos que estão a ser alegados por outra parte. Portanto, é só o que tem que fazer. Aquele que diz as coisas passaram-se desta maneira, tem que provar isso. O outro está quietinho à espera que as provas sejam produzidas e depois vai metendo cascas de banana para diminuir a credibilidade da prova que está a ser produzida. Se aquele que mete as cascas de banana é mais eficaz a meter cascas de banana, portanto, a decisão é contra o outro.
que tem a obrigação, o ónus é isso, a obrigação de provar. Portanto, é isto. Não é ver, nós, os juízes e as juízas são seres humanos como os outros. E só que a atividade de julgar é uma atividade antinatural. Porque... Como é que é isso? Um exemplo que eu costumava dar aos estagiários que tive durante muito pouco tempo, porque depois comecei a ser mal visto. Tu estás na rua e ouves uma pancada de um carro a bater no outro, ou, enfim, se as pessoas forem minimamente, não forem totalmente maus condutores, ouves primeiro os chiados travões, e depois ouves a pancada, e voltas a cabeça. E vês, tiras uma fotografia. Aquela parte do teu cérebro, que é o do cidadão normal, tira uma conclusão. Imediata e rápida. Zás. Portanto, foi assim que nós sobrevivemos na pré-história aos animais que eram mais fortes que nós. Era a nossa capacidade de tomar decisões rápidas com o mínimo de informação. Portanto, isto é um instrumento de sobrevivência. Portanto, e é bom que isso exista, porque em situações de perigo permite-nos tomar decisões rápidas, que podem permitir-nos continuar a viver. E depois há uma coisa muito engraçada, que é, quando nos pedem para contar a história, nós vamos contar as coisas, temos a tendência de pôr a história de um ponto de vista lógico, vamos preencher aqueles vazios que não vimos, já não com base naquilo que vimos, mas na conclusão que tiramos da fotografia. Portanto, a nossa subjetividade vai contaminar os factos reais. Sim. E ora, a função do juiz é saber que a verdade é um caleidoscópio. Outro exemplo, você não está a ver o que se passa atrás de si. Portanto, há metade da realidade você não vê. E, portanto, o juiz tem que esperar que a última pessoa acabe de falar e que nos mostre as várias facetas, portanto, ou seja, a percepção da realidade que cada uma das pessoas teve, para depois nós fazermos, como eu disse, o caleidoscópio, a composição daquela verdade. Portanto, nós temos que parar de pensar como cidadão normal e esperar que nos tragam todos os pedacinhos do puzzle para compor a fotografia. E isso depois demora algum tempo. Pois, por outro lado, é assim, nós temos, como disse, uma percepção subjetiva das coisas. Nós vemos o mundo através dos nossos óculos, portanto, que é toda a nossa, portanto, o nosso eu e as nossas circunstâncias, como diria o Gasset. E, portanto, e nós observamos o mundo com base nessa subjetividade. É aquilo que, quando eu andei no SEJAS, se falava, e duvido que se fale agora, lamento muito, das motivações não jurídicas da decisão judicial. O que nós temos que aprender é a suprimir essas motivações não jurídicas. Isto é um processo que leva tempo. Ao fim de alguns anos, nós conseguimos criar um distanciamento relativamente à realidade que estamos a julgar. As coisas começam a tornar-se mais fáceis. No princípio, as coisas não são assim tão fáceis. Eu comecei a fazer julgamentos, havia falta de juízo nessa altura, com 25 anos. A coisa foi complicada. Eu, no primeiro dia que fiz o primeiro julgamento, parti uma série de coisas, as coisas caíam-me da mão. Isto com o tempo, nós aprendemos a ter esse distanciamento, que também não pode ser muito grande, porque senão depois aí é que não vemos mesmo nada. Nós temos que estar, também, nós não podemos estar no meio do jogo como árbitro de futebol. Mas há um filme muito antigo, de 70 e tal, chamado O Jonas terá 25 anos no ano 2000, do Alan Tanner, que é um professor de história que estava a explicar aos miúdos como é que é a história. Nós, quando estamos num momento, estamos numa salsicha, estamos dentro da salsicha. Nós só podemos ver o que é a salsicha se estivermos do lado de fora. Portanto, a posição do juiz é essa, quer dizer, nós temos que nos colocar totalmente fora do problema, por cima.
pairar por cima do problema com um passarinho, ou um drone agora, mas eu prefiro o passarinho, e criar esse distanciamento. Mas o facto é que dentro do tribunal há uma espécie de mise-en-scène, uma espécie de ato teatral, posso usar a expressão, em que os atores se movem e se demonstram nas suas exposições e nos seus olhares sobre o mundo, enquanto nós lá estamos, cá atrás do tribunal, a observar o que é que lá está a acontecer. Só para concluir o raciocínio, o que eu quero dizer é que portanto, torna-se mais fácil e mais tranquilo com o passar do tempo eliminar essa tal dúvida, ou pelo menos ter a angústia da dúvida. Portanto, mas que ela terá que existir sempre, porque nós não somos autómatos, não somos robôs, felizmente. A propósito disso, é muito engraçado, eu creio que a maior parte das pessoas não sabe, mas aquela zona onde está os juízes e os advogados, e as testemunhas quando vão depor e o arguido nos processos criminais, chama-se teia. Eu procuro não ser uma aranha, mas enfim. E depois o sítio onde está a comunidade chama-se plateia. Tem toda a razão, o julgamento é um combate ritualizado. Portanto, há duas posições, uma contra a outra, e as pessoas, em vez de andarem à pancada, não quero agora chamar aqui esta conversa numa cena triste que aconteceu aqui há algum tempo, portanto, mas em vez de andarem à pancada, portanto, têm os advogados que utilizam os mecanismos, as regras, para convencer o juiz da bondade da posição dos seus clientes. Portanto, aquilo de facto é um espetáculo. Portanto, eu costumo, repare, nós podemos representar a realidade sem mentir, nós podemos representar a realidade de formas diferentes. Portanto, o advogado, que é bom advogado, vai construir a realidade sem mentir, porque não tem o direito de mentir, mas da forma que é mais favorável ao seu cliente. O que é um bom advogado? Um advogado é um advogado que, cumprindo as regras, conhecendo muito bem as regras, portanto, sabendo qual é a latitude que as regras lhe dão, constrói essa realidade, sem mentir, por forma a que a posição do seu cliente saia favorecida. Portanto, conta uma boa história dentro das regras da lei. Exatamente. E do outro lado, o que é que faz um bom acusador público, um bom magistrado do Ministério Público ser um bom personagem desta teia? É deste drama. De drama executado na teia. Exatamente, ora aí está. É ser um bom advogado também. Portanto, o Ministério Público é o advogado da comunidade. Do meu ponto de vista é esse. Portanto, é uma parte dentro do processo. A única pessoa que tem a obrigação de ser imparcial e isenta é o juiz. O Ministério Público não é um advogado normal, porque como defende a comunidade, e a comunidade não tem interesse, nem tem o direito aos bodes expiatórios. Tem direito à descoberta da verdade. Portanto, tem direito a mostrar a realidade, a verdade, ou melhor, não dizer a realidade, mostrar a realidade sem subterfúgios, sem ocultações. Portanto, essa é o que a comunidade tem direito, porque a comunidade não lhes entende, eu sublinho isto, a comunidade, o interesse, o objetivo da comunidade não é ter bodes expiatórios. Portanto, um bom acusador, um bom Ministério Público é aquele que procura conseguir o máximo de informação sobre a realidade, sobre aquilo que se passou, e tem, exatamente porque esse é o interesse da comunidade, não leva a julgamento tudo. Portanto, faz uma escolha. Exatamente. E depois utiliza os mecanismos da lei para mostrar o máximo de realidade a favor da comunidade.
Todos estes intervenientes, as defesas, a acusação, o juiz, estão neste momento dentro de um tribunal, mas simultaneamente leram notícias de manhã, viram o telejornal ontem à noite, têm um telemóvel na mão, quiçá até durante o próprio julgamento. Ali não se pode usar. Então, sem telemóveis, mas com acesso às redes sociais, vendo o que é que se passa no Facebook, o que é que alguém tweetou há poucos momentos. Este caldo interfere no processo ou há uma blindagem para conseguir exatamente que essas outras narrativas que subjazem nos mídias sociais possam não contagiar as decisões e o caminho do processo? Agora só uma coisa, eu estava a dizer que não se utiliza o telemóvel, mas por acaso até se pode utilizar. Tive uma vez com os colegas holandeses e eles estavam a fazer uma previdência cautelar em que, portanto, havia o recebimento de imagens que estavam a acontecer num determinado local. Portanto, mas aí o telemóvel não estava a funcionar. Portanto, estava a funcionar como instrumento de recepção de informação para poder facilitar a decisão. Portanto, em vez do juiz ir lá, estava ali. Pronto. É um pouco como agora se fazem os julgamentos através da WebMax e essas coisas todas. Portanto, aí é diferente. Portanto, é um instrumento e não é aquilo que nós fazemos habitualmente com o nosso telemóvel, que é trocar umas mensagens com os nossos amigos, falar com eles ou ver as redes sociais. Exatamente. Bom, mas agora, relativamente ao que eu disse, são as tais motivações não jurídicas. Portanto, o que nós temos que, e isso também é uma coisa que com o tempo se torna mais fácil, que é dizer quais são os canais lícitos de recepção de informação. E, portanto, e há um outro conceito também interessante, que é a chamada verdade formal do processo, tem a ver com a diferença entre a civilização e a barbárie. Portanto, a barbárie vale tudo. Portanto, todas as informações podem ser transmitidas de qualquer forma, sem filtros, sem controle, sem os tais feios e contrapesos. E isso pode levar a uma determinada imagem. Se nós utilizarmos os métodos legais, os métodos civilizados, existe aquilo que os anglo-saxónicos, as palavras em língua inglesa são muito comuns. Porquê? Porque foram eles os primeiros a começar com isto, da Magna Carta e essas coisas. É o due process, o processo devido. As informações só podem ser transmitidas ao juiz, portanto, só são válidas se forem transmitidas ao juiz através dos mecanismos legalmente previstos. Portanto, ou seja, tem que ser com o tal teatro na dama, na teia. Portanto, essa é a única forma de transmissão de informação. E, portanto, e nós temos que criar processos mentais de bloquear tudo o que não seja transmitido por essa via, que é uma via formal, sem dúvida, mas é para que as coisas se façam de uma forma civilizada e não de uma forma bárbara. Por isso é que o treino dos juízes é um treino mais complicado do que o resto das profissões forenses. Tem que ser, porque quando nós ocupamos aquele poder, aquele espaço de poder, por isso é que eu há bocado estava a dizer que não queria ser a aranha, mas nós temos que ser capazes de pôr, tanto quanto possível, as nossas motivações não jurídicas dentro de uma caixa. E isso pode não ser fácil, mas não é uma coisa que se adquire com o treino. Com o treino adquire-se. Sendo certo que os atores deste diálogo na justiça, estou a falar quer a acusação, quer a defesa, cada vez mais se apresentam aos olhos mediáticos e provavelmente até usam as suas narrativas para que as suas mensagens passem através dos jornalistas. E já agora, para alguém que teve ainda por cima funções ligado à Comissão da Carteira dos Jornalistas, os jornalistas são atores independentes ou são partes interessadas neste jogo? É sim, de facto, no fundo, neste momento tem toda a razão, existem dois espetáculos, né?
É aquele tal espetáculo interno, chamemos assim, dentro que se pratica na teia, e depois há o outro espetáculo na qual então, os jornalistas, e não só os jornalistas, têm um outro papel. Há regras deontológicas e o papel do jornalista é um bocado parecido com o nosso. Vocês têm a regra também do contraditório, de ouvir a outra parte antes de publicar a notícia. E se só uma das partes fornecer mais informação ou informação mais saborosa? Falamos há um bocadinho do segredo de justiça, que no fundo, sendo um crime, choca com aquilo que é a liberdade de imprensa ou o direito das pessoas saberem. Onde é que se faz este balanço entre uma coisa e outra? Eu sempre tive uma ideia muito clara acerca disso. Criminosos são aqueles que transmitem a informação para fora do sistema. Esses são os criminosos. Agora, o jornalista deve ter também esta capacidade que os juízes têm a obrigação de ter. Nós temos a obrigação de ter. Vocês, é preferível que a tenham. De se distanciar e de guardar as vossas motivações. E quando acontece essa situação que relata que é só uma das partes que está a fornecer informação, vocês têm que ter o cuidado de dizer que isto é informação só de uma parte e chamar a atenção do destinatário das nossas mensagens, portanto os leitores, os ouvintes ou telespectadores, de que, atenção, é possível que exista outro lado desta informação, portanto, que esta fotografia não esteja completa, que haja mais dados sobre esta matéria. Portanto, chamar a atenção do destinatário das vossas peças de que pode haver algo distinto do que está a ser relatado. Agora, não vos podem pedir que ocultem a informação que vos foi transmitida. Destacando, já agora, se é que também peço, é que existe uma norma que diz que a transmissão dessa informação não devia acontecer, que alguém violou a lei, neste caso praticou um crime, para que esta informação se saiba. Já agora outra coisa, está a ver, por razões várias de eficácia, eu se calhar o crime de violação do segredo de justiça também não se tem conseguido grande coisa, quer dizer, nós dizermos isto é uma atividade horrível, criminosa, blá 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 blá, e depois não ter efeitos nenhuns, é completamente contraproducente. Porque é dizer, é proibido, mas afinal faz. Isso tem um efeito destruidor na consciência dos cidadãos. Portanto, se calhar o melhor é tratar isto também por vias administrativas, quer dizer, quem é que é a pessoa que é responsável pelo segredo? É Beltrano. O segredo foi violado. Essa pessoa apanha com uma pena disciplinar. Ponto. O problema resolvia-se. Portanto, na fonte e não depois no caminho que a informação não, sai. Isso é aquela história do matar o mensageiro. O ato antissocial é quem viola o segredo. E quem viola o segredo é o detentor da informação que a divulga. E, portanto, como, chamando-lhe crime, não se resolve o problema, aplicam-se penas disciplinares, administrativas. Ponto. Quer dizer, tu és responsável por guardares um segredo. Não guardas o segredo. Foste incompetente. Toma, leva. Olha que isto era capaz de ser mais eficaz. Ainda guarda processos ou decisões que tomou ao longo da carreira e que ainda hoje pensa sobre elas a dizer isto, se calhar, visto aos olhos de hoje, se calhar podia ter decidido de outra maneira, ou pelo contrário, dizer eu tive a convicção certa e decidi bem? E tenho 2 casos. Os 2 casos ocorreram. Tenho situações em que digo isto não foi a melhor solução. Estavas mal nesse dia ou não tinhas ainda a experiência. Isso aconteceu no princípio, né? E tenho outros em que foi realmente tinha que ser feito. Fiz o que tinha que ser feito. Tenho situações das duas. Só se fosse robô é que não teria isso, né?
Eu neste momento sou ateu, mas quando era católico aprendi uma coisa que eu acho que é extremamente importante e que guardo até hoje, que é o ato de contrição. Nós devemos todos os dias analisar o que fizemos e tentar perceber se agimos bem ou agimos mal. E isso é portanto, uma coisa que nós devemos fazer durante toda a nossa vida, portanto, ter a humildade intelectual para perceber que não somos deuses, somos seres imperfeitos, mas devemos ter a preocupação de melhorar. A diferença entre uma boa e uma má decisão. Todos os dias, em todos os tribunais, cruzam-se versões, cruzam-se pontos de vista, diferentes verdades e o juiz decide. Mas não é assim tão linear. Para evitar que haja injustiças pontuais, o próprio sistema tem modos de recorrer. O olhar do Ministério Público, o olhar dos advogados da defesa ou os recursos para os tribunais superiores. Finalmente, há o escrutínio do público. Mas, antes de tudo isto, há um princípio que limita os poderes, o princípio da separação dos poderes. Quem julga não faz as leis, quem governa não julga e por aí fora. No fundo, tudo para prevenir o abuso de poder. Vamos ver, é assim e deve continuar a ser. Em Portugal existem 4 poderes de soberania. 2 são eleitos diretamente, portanto quer dizer que têm uma legitimidade direta, e depois há 2 que são indiretos. Portanto, o governo também, porque nós cá em Portugal não elegemos primeiro-ministro, nós elegemos deputados. E, portanto, elegemos o Presidente da República porque ele é um dos poderes e para poder exercer esses poderes tem que ter essa legitimação. O governo tem uma legitimidade indireta, mas enfim muito próxima, porque tem uma legitimidade sociológica. Nós em termos de direito não elegemos o primeiro-ministro, mas na verdade em termos sociológicos é a figura que está à frente de determinado partido que nos move, para o bem e para o mal. Os tribunais são um poder de soberania que tem uma legitimidade indireta também, porque nós não somos eleitos, nem a tal legitimidade sociológica, porque a população não intervém na escolha dos juízes, como é que nós nos tornamos juízes, mas a nossa legitimidade decorre do facto de haver umas pessoas que têm legitimidade direta, que são os deputados, porque as leis relativas ao sistema judicial, ao sistema judiciário já não, mas ao sistema judicial emanam do Parlamento, por causa disso mesmo. Nós temos o poder de soberania. Portanto, a nossa legitimidade advém do facto de pessoas que têm legitimidade direta, como sejam os deputados e o Presidente da República, dizerem, olha, uma pessoa para ser juiz ou juíza, agora até se calhar é melhor dizer juíza porque há mais juízas do que juízes, em uma quantidade muito, muito maior, para ser juiz ou juíza tem que percorrer este caminho assim assim. E eles e elas têm que se comportar desta e desta maneira. Bom, o facto de nós termos esse poder e não termos esta legitimidade direta obriga a uma coisa que se chama a prestação de contas, que é uma coisa que dentro da minha corporação, e aliás em geral no sistema judiciário, é uma ideia que não é assim muito querida. Geralmente as corporações não gostam muito de ser postas em causa na sua área de saber e da maneira como fazem as coisas. Nem gostam de ser escrutinadas. Mas a forma como nós exercemos este poder indireto, nós temos que prestar contas. Nós temos que prestar contas sobre isso. E, portanto, a forma como nós julgamos os casos, julga o tribunal. Portanto, a maneira como nós nos comportamos, as pessoas têm o direito de nos julgar. Atenção, vamos por partes. Têm o direito de nos julgar, mas não têm o direito de ter os espíritos de horda, que é o que infelizmente está a acontecer. Eu não me vou pronunciar sobre nenhum caso concreto, mas vou-me pronunciar sobre uma questão que é perigosíssima, que é as decisões ou são corretas ou não são corretas, mas depois a lei prevê meios de essas decisões serem sindicadas dentro do sistema.
Até os recursos, a essas coisas todas. O que estamos a assistir hoje em dia não é só na questão da avaliação da justiça ou dos tribunais, o que estamos a ver hoje em dia é que a horda, se posso usar a expressão... Eu prefiro usar horda porque dizer matilha de cães selvagens é um insulto para os cães selvagens. Portanto, nós estamos a assistir a coisas que no fundo são o quê? Agora já não é uma pressão sobre a pessoa que decidiu, é uma pressão sobre as pessoas que vão decidir. É assim, vocês, se não seguem dentro de um caminho pré-ordenado pelo dirigente da ordem, ou se calhar, portanto, para utilizar um conceito mais latino da nossa área, Portugal, Espanha, basicamente, os autos de fé, nós continuamos a gostar, os espetáculos de autos de fé da Câmara dos Hereges eram muito populares, infelizmente, em Lisboa. E é isso que está a acontecer nas redes sociais, por exemplo? É, completamente. Porque assim, o jornalismo ainda tem regras, o jornalismo tem regras deontológicas. E, embora a vida dos jornalistas esteja um bocadinho desagradável, para não ser mais bruto com as palavras, e portanto, e quando as coisas são desagradáveis, enfim, as regras deontológicas às vezes são um bocado difíceis de cumprir, mas no jornalismo ainda há, apesar de tudo, regras. Nas redes sociais não há. Já não há qualquer forma de controle, não há nada. Portanto, as pessoas dizem tudo o que lhes vem à cabeça e que, portanto, agora somos todos penalistas, antigamente éramos todos epidemiologistas, depois voltaremos a ser. Aliás, eu espero que não, porque é sinal que a pandemia estará a ser dublada. Portanto, se as coisas correrem mal, lá voltamos todos a ser epidemiologistas. Mas é um auto de fé e, acima de tudo, é uma ameaça para aqueles que, se não seguirem o tal guião que está pré-definido por quem, no fundo, enfim, dirige a ordem, arrisca-se a ser enxovalhado. Portanto, isso é perigoso. Eu estou a ressaltar isto porque isto é uma forma de pressão que é completamente ilegítima. Isto não tem nada a ver com aquilo que nós falamos no princípio, que é as pessoas terem direito de criticar. As pessoas têm o direito a criticar, dizer o direito a não concordar, independentemente do funcionamento interno do sistema judicial, portanto, os tais recursos, etc. As pessoas têm direito a criticar, não têm direito a enxovalhar, não têm direito digamos, a observar só parte das coisas e não a totalidade, portanto, de sublinhar determinada parte, ignorando tudo o resto, porque isso aí já é desonestidade intelectual. Esta forma de comunicação, de uso das redes sociais, parece-lhe que é um processo naif de uma sociedade que está zangada, neste caso com o sistema judiciário, ou parece-lhe que é uma mecânica de comunicação que tem claramente uma estratégia para seguir determinados passos e atingir um determinado objetivo ou uma determinada narrativa, dado que isto é um podcast sobre comunicação? É assim, como dizia o António Leixo, né, a mentira, para ser eficaz, tem que trazer um bocadinho de verdade. Bem, há uma situação objetiva que não é boa. O sistema... Agora, só para definir conceitos. O sistema judicial é parte que diz respeito aos juízes, aos tribunais. O sistema judiciário é tudo o resto. Portanto, o Ministério Público, os advogados e depois os próprios intervenientes processuais, as polícias, as entidades reguladoras, portanto, tudo o resto. Portanto, o sistema judiciário é tudo o resto que anda à volta do sistema judicial. Bom, o sistema judicial e o sistema judiciário não estão a cumprir bem a sua função social. Portanto, existem razões objetivas para as pessoas estarem descontentes. Portanto, isso é um ponto. E é a partir desta base, que é real, que depois se desenvolve tudo o resto. Há pessoas que se limitam a manifestar o seu descontentamento, mas depois há quem aproveite essa onda para outras coisas, nomeadamente assim, o Estado de Direito é uma coisa muito complicada, que não existe, neste momento não existe em todo o mundo, só existem pequenas áreas do planeta, e levou séculos a ser construído,
e levou, enfim, houve muita destruição, muita gente que morreu para nós termos isto que temos agora e que está a ser destruído. O Estado de Direito, apesar de tudo, é uma forma de limitar os sociologicamente poderosos. Os sociologicamente poderosos têm a força real que lhe advém da sua posição na sociedade e querem exercer esse poder. E quando os poderes não são limitados, tornam-se arbitrários, tornam-se perigosos para os outros. O Estado de Direito é uma forma, naquela velha expressão anglo-saxónica dos checks and balances, quer dizer, freios, sublinho, freios e contrapesos. Portanto, contém aquilo que são os poderosos e dá-nos um espaço democrático para todos podermos viver em condições de maior igualdade. Quer dizer, dá-nos pelo menos alguma hipótese de tentar, mas não seja. Quando o Estado de Direito é mais perfeito, e já foi mais perfeito do que é, portanto, por isso é que eu também gosto de utilizar uma expressão que se chama Estado Social de Direito. Porque é assim, um senhor americano no princípio do século XX, um reitor de uma universidade, inventou uma expressão que é a law in books e a law in action, portanto o direito que está nos livros, ou seja, nas leis, o direito formal, e a lei em ação. E a questão é esta, de facto nós só temos os direitos para os quais temos condições materiais de os poder exercer. Portanto, senão não temos direito, temos uma ficção, portanto, temos uma proclamação, mas não podemos exercer o direito. Ponto, é tão simples quanto isso. Quer dizer, houve já uma altura, basicamente na Europa, que foi a seguir à Segunda Guerra Mundial até 79, quando a senhora Thatcher ganhou e o senhor Reagan e o senhor Deng Xiaoping, e começaram a dizer que afinal os gatos, não é preciso preocuparmos com a cor dos gatos, que é preciso que eles caçem ratos. Portanto, o liberalismo, a eficácia, etc, etc, e os valores que se lixem, porque a cor do gato são os valores éticos. Nós entramos num processo, depois houve a implosão do Império Soviético, né? Que ajudou à missa, e não estou a dizer que não fosse uma coisa boa, atenção, eu acho que aquilo também não era nada de jeito, porque aliás, como se está a ver o que está a acontecer na Rússia e na Europa Ocidental, mas aquilo também não era nada de jeito, mas ainda ajudou mais à missa com esta ideia de que os direitos sociais eram uma coisa que era para ser usada, enfim, nos dias bissextos. E portanto nós já tivemos um Estado de Direito mais perfeito, que era as pessoas poderem exercer mesmo os seus direitos, terem condições materiais para exercer os direitos. Mas o Estado de Direito dá àqueles que não são sociologicamente poderosos aquilo que os anglo-saxónicos dizem a fair chance, ou seja, pelo menos a hipótese de tentar. E quanto menos Estado de Direito houver, menos hipóteses têm aqueles que não são sociologicamente poderosos de tentar. Portanto, e quem tem o poder não gosta de partilhar, felizmente é assim. Por isso é que é preciso ver aqueles tais freios. Se olharmos para aquilo que está escrito nos livros e a verdade ou a realidade, é para mim relativamente fácil percepcionar que alguém que seja mais pobre muito dificilmente pode ter acesso a meios de defesa, por exemplo, se cometer um determinado crime, do que alguém rico e poderoso. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu disse isso já há muito tempo, enfim, tive alguns sarilhos. Isso não distorce o sistema? Distorce, claro que distorce. Claro que distorce. É óbvio que sim, por isso é que eu disse há pouco que existem razões objetivas de descontentamento. Que razões é que, no seu ponto de vista, são legítimas de alguém não gostar da maneira como o sistema, como a justiça ou o sistema judiciário está a ser aplicado em Portugal? Eu, desde logo como cidadão, olho e digo, isto tem que demorar tanto tempo a encontrar-se e a realizar-se um determinado julgamento, anos e anos e anos e anos, precisa mesmo de demorar tanto tempo? Não precisa. Então porquê é que demora tanto tempo?
É um bocadinho a pergunta ao contrário. Isto é complicado, não é fácil. Assim, para já há alguns casos que realmente são complicados e, portanto, precisam de algum tempo, mas a maior parte deles não precisa. Isto só demora algum tempo porque os criminosos ou os arguidos são hábeis, fazem muitas coisas e escondem muito bem aquilo que fazem, ou porque a natureza das coisas e, por exemplo, estou a pensar nos crimes financeiros, são complexos e globais e por isso a sua própria investigação é completamente diferente de um crime material praticado em Lisboa, no Porto. Os chamados crimes de colorinho branco têm, porque exatamente também são praticados por pessoas mais informadas, digamos assim. São crimes que são mais difíceis de investigar. Por isso é que eu estou a dizer que alguns casos precisam mesmo de tempo, duvido é que precisem de tanto tempo. E depois também há uma outra questão que também abordarei. Agora, o que acontece é que nós temos um processo penal que também não é o Código de Processo Penal não é, do meu ponto de vista, também a melhor forma de resolver o assunto. Do meu ponto de vista, o processo devia ser, digamos, mais complicado ou menos complicado, consoante as necessidades da investigação. E agora o que acontece é que o processo é definido pela moldura penal. Portanto, ou seja, pelo número de anos que é fixado relativamente ao crime. Eu dou-lhe um exemplo, portanto, um homicídio que seja praticado com testemunhas na via pública, etc, portanto, com muita gente a ver. De acordo com o Código de Processo Penal, tem que seguir uma determinada tramitação muito mais longa, que às vezes não tem, enfim, é impossível, por exemplo, julgar em processo sumário um homicídio, por causa da moldura penal, apesar de a investigação não ser assim tão difícil como isso. Portanto, e há uma perda de tempo. Portanto, o Código de Processo Penal, que devia ser uma coisa instrumental, acaba por tornar-se quase ele próprio tão importante como o Código Penal. Portanto, e há uma perda de eficácia. E isso é uma coisa que devia ser melhor discutida e melhor estudada, e não é. Portanto, não é. Parte da moldura penal em vez de partir das necessidades de investigação. Aos olhos da opinião pública e nessa expectativa do tempo que tudo isto demora, eu quero imaginar que parte do descontentamento ou da falta de fé da opinião pública tem exatamente a ver com o tempo que isto demora. Ou, de uma forma muito prática, se posso perguntar, se um cidadão português hoje achar que precisa de recorrer à justiça para uma questão de uma herança ou de alguma coisa económica, pode começar a desconfiar que seguir o caminho normal, que era recorrer à justiça, custa tanto tempo que o melhor é não o fazer? O sistema judicial está dividido, digamos, em várias áreas. Portanto, há algumas áreas que não funcionam assim tão mal como isso. Há outras que funcionam. Mas o problema da percepção da justiça também tem a ver com aquilo que aparece. Portanto, normalmente o que aparece é o que corre mal, é o que foi mal feito. E portanto, as pessoas não veem o que é bem feito, ou o que é menos mau. Portanto, continua a haver formalismos a mais, do meu ponto de vista. Os códigos de processo são instrumentais, não devem ser dirigidos a códigos substantivos. Portanto, os códigos de processo devem ser o mais simples possível. Portanto, e eu não estou a inventar a roda, isto é uma coisa que já está estudada, só que cá em Portugal gostamos, assim, aliás, é o que tem a ver, por exemplo, com o tamanho das sentenças, quer dizer, se nós não utilizarmos palavras muito pomposas e muito, as palavras de 7.500, como se dizia quando eu era novo, a percepção, ou seja, muito do descontentamento também decorre da percepção
que é dada às pessoas do funcionamento do sistema judicial, do sistema judiciário. Portanto, é o que é mal feito, não aquilo que até corre mais ou menos, e depois esta coisa da violação do segredo de justiça é uma coisa horrível, porque se fazem os tais julgamentos, que às vezes são meras aparências, e depois como as coisas não correm como a imagem pública é transmitida, depois as pessoas estão a dizer, malandros e tal, agora são todos uma cambada de corruptos também eles próprios. Também é muito decorre daquilo que é vendido, a imagem que é vendida do funcionamento do sistema, porque há partes do sistema que, enfim, é o que eu digo, não funcionam tão bem como deviam, não funcionam assim tão mal. Isso é um problema que também eu vejo pouco abordado. Muitas vezes também está aqui, como utilizar uma expressão popular, está o justo a pagar pelo pecador, não é? Mas há só uma outra coisa, relativamente aos crimes financeiros, pegando naquilo que é mais, que é a corrupção. Nem sempre criminalizar um ato antissocial, portanto, enfim, lá estou eu a falar com palavras santificadas. Portanto, uma coisa que é um mal para a sociedade, nem sempre transformar isso num crime é a melhor forma de a combater. Porque, por exemplo, há muitas coisas que em certo tipo de criminalidade, como por exemplo a corrupção, ou melhor, ato antissocial, que exige aquilo que se chama a inversão do ónus de prova. Ou seja, que é, em princípio, no direito, ou no direito criminal, é um Ministério Público que tem que provar que as coisas aconteceram de determinada maneira. Imagino que na corrupção isso seja um exercício difícil. É um exercício complicado e que dá muito trabalho. E também a verdade é que se calhar basta-se trabalhar pouco. Mas é complicado. Tem que se reconhecer que é complicado. Portanto, se calhar a melhor forma de combater esse ato antissocial é não o criminalizar, mas tratá-lo através de medidas administrativas ou fiscais, onde já é possível dizer assim, meu amigo, ou minha amiga, você tem uma casa de não sei quanto, onde é que você arranjou o dinheiro? Portanto, se eu disser que isso é um crime, sou eu que tenho que provar, eu agora, polícia, aparelho repressivo do Estado, eu é que tenho que provar que ele obteve, ou ela, obteve o dinheiro para comprar aquela casa de forma ilícita. Se eu tratar isto de uma forma administrativa ou como uma questão fiscal, assim, não, você tem os sinais exteriores de riqueza. Onde é que você foi buscar essa riqueza? E se a pessoa não for capaz de provar onde é que foi buscar essa riqueza, o bem é apreendido. E se ele disser, é o meu amigo, ou é alguém, então vamos lá ter com o outro. Caríssimo, onde é que você foi buscar o dinheiro para comprar a casa que deu ou que emprestou a... então bem apreendido. Porque, portanto, assim, no fundo é uma retirada do benefício da... Eu não quero grupos na cadeia, eu quero empobrecê-los, que é para que o ato antissocial em si não gere lucros. Porque basicamente a questão é essa. Portanto, se um ato deixa de criar benefícios para a pessoa que o pratica, se a pessoa não a pratica, pura e simplesmente, isto não é uma questão de maldade, isto é uma questão de interesse. Portanto, se calhar esse tipo de atividades antissociais, que agora são qualificadas como crimes, e que depois que exigem algum trabalho, se calhar era mais fácil resolver, porque esses atos continuam a ser maus para a sociedade. A corrupção é uma coisa que, portanto, distorce a economia, não cria concorrência, portanto não é a melhor proposta que ganha, é a proposta do corruptor. Portanto, isso é um mal social, eu não estou a baixar o grau de censurabilidade disto. Estou a dizer é que se calhar para nós conseguirmos os resultados desejados, que é que a corrupção acabe, foi errado ter-lhe dado a qualificação de crime, porque depois isso também tem um outro efeito, porque para
combater este tipo de crimes é preciso dar alguns poderes às entidades que estão a investigar, poderes esses que podem, se não forem devidamente controlados, gerar também eles abuso de poder. Portanto, e não é bom que haja abusos de poder. O poder, sempre o poder. Como impedir que quem tem o poder o exerça de forma arbitrária ou crescente? Os cidadãos têm seguramente vários caminhos para o fazerem, desde logo votando ou falando em voz alta. A opinião pública tem uma voz que conta. Quando a opinião pública diz que não gosta ou não aceita uma decisão, esse é um primeiro passo para corrigir o rumo. Ou como se diz numa célebre frase, os tribunais julgam os casos, mas os casos também julgam os tribunais. Está encerrada a sessão.